Bom dia, pessoal. Bom, o título desse artigo desse post por que a gente precisa do DR e se ele é realmente necessário, né? O DR do que é o Designate Router do SPF, tá? Eu já adianto para vocês, eu não vou falar esse artigo aqui não é para falar sobre interfaces ponto a ponto do SPF, tá? Porque normalmente quando fala desse título a gente já pensa, não, uma interface ponto a ponto, é uma rede de Ethernet, só que a gente já tem dois equipamentos nessa rede de Ethernet, então é uma interface ponto a ponto, eu posso ir lá no SPF e digitar IP SPF Network Point to Point. Não é isso que eu quero apresentar para vocês, tá? Sobre isso já tem diversos posts na internet, que se você jogar no Google você vai achar vários posts, tá? Então eu já adianto que não é isso. Na verdade, o que eu quero é que vocês se questionem se realmente é necessário, né, a presença do DR, que é o Designate Router no SPF, numa interface de múltiplo acesso, tá? E por que interface de múltiplo acesso e não broadcast? Porque a gente no SPF, o DR ele é concebido, ele é importante quando a gente tem uma interface que tem múltiplo acesso, com suporte ao broadcast ou sem suporte ao broadcast. E a gente sabe que a gente tem, por exemplo, uma rede Ethernet, é uma rede de múltiplo acesso, com suporte ao broadcast nativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho suporte a enviar um pacote de broadcast que é representado com IP de destino, todos os bits ligados, ou se for um broadcast de camada 2 com todos os bits do MAC address ligado, que seria F, 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 tudo F, né? E esse frame Ethernet vai ser entregue para todos os para todas as interfaces do switch, vai ser feito um flood no switch para todas as interfaces que participam daquela VLAN, daquele domínio broadcast, tá? Então uma rede Ethernet é isso, é uma rede de multi-acesso, tá? Com suporte a broadcast, tá? E a gente tem outros tipos de redes de multi-acesso, por exemplo, no caso da rede ATM, Frame Relay, que são redes legadas que a gente não vê mais hoje utilizando, mas que também são redes de múltiplos acessos, mas que não tem suporte a broadcast nativo, né? A gente não tem esse conceito de um pacote que a gente pode enviar e chegar para todo mundo, né? Então a gente tem que implementar broadcast de alguma forma alternativa, né? No Frame Relay a gente tem o conceito de emulação de broadcast, né? Que o host de origem, quando quer mandar um broadcast na rede, ele replica esse pacote, ele pega um pacote, gera 3, 4 pacotes de acordo com a quantidade de virtual circuit que ele tem e envia para os outros equipamentos, tá? Então também é uma rede de múltiplo acesso, assim como a rede Ethernet, mas não tem suporte a broadcast nativo. Bom, então, legal. Então o primeiro conceito que a gente aprende é isso. O DR, que é o Designate Router, está associado à rede de múltiplos acessos, que são coisas distintas a broadcast, né? Broadcast, na verdade, é um outro conceito que uma rede de múltiplo acesso pode ter, tá? Bom, então com isso em mente, vamos fazer um exercício aqui com uma rede Ethernet, que é a rede que a gente mais utiliza, né? Que é mais fácil de se encontrar, né, nos dias atuais, tá? Então numa rede Ethernet, por exemplo, a gente pode ter lá, sei lá, 3, 4, 5 roteadores, quantos roteadores foram no mesmo segmento, né? No mesmo segmento que eu digo, né? A gente tem lá vários roteadores conectaram na mesma VLAN. Vamos dizer que isso aqui é um switchzinho aqui, tá? Tá todas essas portas, todos os roteadores na mesma VLAN, ou não sei nem VLAN configurar, todo mundo na VLAN 1 aí, tá? Isso aqui são tudo routers. Bom, e aí acho que o conceito básico de DR todo mundo sabe o que é, né? Vou pôr mais um roteador aqui. O conceito básico do DR é o seguinte: é prevenir que a gente tenha na rede o conceito do que? De full mesh. O que é full mesh? Bom, a gente sabe que no SPF a gente forma adjacências e vizinhanças. Primeiro a gente forma a vizinhança, depois a gente forma a adjacência. Eu vou explicar daqui a pouco a diferença entre uma vizinhança e uma adjacência, tá? Tem um conceito aí, tem uma diferença bem grande, tá? Entre um vizinho e um neighbor que é totalmente adjacente, tá? Então a gente forma a vizinhança e numa rede, quando a gente habilita o SPF, por exemplo, nessa rede Ethernet, todos os equipamentos formam vizinhança, né? E teoricamente o próximo passo é formar uma adjacência, né? E aí o que acontece? Se a gente não tivesse o conceito de DR, né, a gente teria que formar a adjacência entre todos os vizinhos aí, de acordo com o conceito de full mesh. O que é full mesh? É quando todos os equipamentos formam a adjacência com todos os outros equipamentos, né? A gente tem esse conceito também no BGP, né? Então, por exemplo, se eu tenho aí 5 equipamentos, né?
eu formaria, por exemplo, a regra para calcular o full mesh é n menos 1 vezes n dividido por 2, certo? Isso aqui, se fosse 5, daria 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10. Daria 10 seções aqui, ao total nessa rede aqui. Tá? Então, por exemplo, esse cara aqui, vou pôr de outra cor aqui. Vamos dizer que é o R1, R2, R3, R4 e R5. Então ele teria uma seção estabelecida, uma seção de adjacência estabelecida com R2, uma com R3, uma com R4, uma com R5. O 2 teria com 1 que já está formada, teria com 3, teria com 4, teria com 5 e assim por diante. O 3 teria com 2 que está formada, teria com 1 que já está formada, e teria com 4 e teria com 5, né? E aí a gente tem um conceito aí de full mesh, né? E aí todo mundo, como todo mundo já conhece também, né, que o full mesh ele é prejudicial ao processador e à memória do equipamento, né? Porque a gente tem que manter estados aí de acordo com a quantidade de conexões. Então, se eu tenho uma conexão, eu mantenho estado de uma conexão. Se eu tenho 5 conexões, são 5 estados. Isso aí onera o processamento da CPU, tá? Então, isso aí são conceitos básicos, todo mundo conhece, não é novidade para ninguém, tá? Bom, e aí, já aproveitando, antes de começar a falar sobre a gente refletir se realmente o DR é necessário ou não, eu expliquei para vocês. Vamos explicar o que é vizinhança e o que é adjacência, tá? Bom, quando a gente tem uma rede de multiprocesso, a gente tem o conceito de DR. Então a gente tem o DR e o BDR, que é o DR seria o Designate Router e o BDR seria o backup do Designate Router. Se o Designate Router morrer, você tem um backup na rede para a rede não parar, né? Então você teria lá um DR escolhido na rede e um BDR. E aí, quando você tem o DR e o BDR, você não precisa mais formar adjacência entre todos os equipamentos, tá? Você forma só com DR e com BDR. Então, por exemplo, esse cara aqui forma uma adjacência com esse, com esse, com esse e com esse. O BDR também, né? Já tem estabelecida com o DR aqui no caso, que é o 1, formaria com todos os outros, tá? Mas pararia aí. Por que pararia? Porque os equipamentos que não são DR ou BDR vão formar adjacência somente com o DR e com o BDR. Você não precisa ter uma adjacência, por exemplo, entre o 3 e o 5, né, que é classificado como DR Others, né, esse equipamento aqui, tem um nome que chama DR. Opa. Others. Ou seja, é outro roteador, que não é um DR. Isso aqui que isso quer dizer. Tá? Bom, então seria assim, teria uma adjacência só com os equipamentos que são DR Others, que não é nem DR nem BDR, eu estou em adjacência com o DR e com o BDR. Eu não preciso ter mais o conceito de full mesh, que é todo mundo ter adjacência com todo mundo. Porém, eu tenho vizinhança com todo mundo, tá? E aí que eu vou explicar o conceito de adjacência e vizinhança. Bom, a vizinhança é o primeiro espaço do SPF, tá? A gente sabe que o SPF ele manda os pacotes hello na rede com endereçamento de destino broadcast, que é o 224.0.0.5. Esse multicast é enviado e quando chega no switch ele faz o conceito de quê? De flood, né? Não vamos considerar que tem GMP Snoop, nada disso habilitado. Então ele faz flood. É a mesma coisa que o broadcast. Chega o pacote multicast, ele faz flood para todas as interfaces daquela VLAN. Então todo mundo enxerga o pacote hello de todo mundo, né? E todo mundo se enxerga na rede. Então a gente tem um conceito de vizinhança. Todo mundo é vizinho de todo mundo. Se você for no 4 ali, que é um The Other, dá um show IP SPF Neighbors, ele vai ver que ele tem uma vizinhança com 3, com 5, com 1 e com 2, com todos, tá? Só que formar adjacência é um outro passo, que é um passo de sincronizar a tabela de banco de dados, tá, do SPF, que a gente tem lá vários LSAs, que é o Link State Adversement, né? Então é um outro passo, tá, que é você realmente trocar informações de banco de dados com os vizinhos. E aí esse passo de vizinhança é somente trocado com quem você quer formar uma adjacência completa, né, que a gente fala que é full adjacency, ou seja,
O 4 ali, o 5 e o 3, que é um deorder, vai formar somente a adjacência completa com 1 e com 2, que é o DR e o BDR da rede. Ele não vai formar, por exemplo, entre 4 e 5, tá? Entre 4 e 3, por exemplo, ele não vai formar uma adjacência completa, ou seja, ele não vai ser adjacente, tá? Entre 4 e 3, por exemplo, existe uma vizinhança, mas não existe uma adjacência, tá? Não existe. Então são coisas distintas, tá? Então esse conceito de diferença de adjacência e vizinhança. Bom, agora a gente já sabe o conceito básico, né? Deu uma breve revisão aí de conceito básico de uma rede OSPF em múltiplo acesso, tá? E aí vamos pensar o seguinte, eu vou tirar todos esses traços aqui, tá? Vamos pensar o seguinte, bom, eu acabei de falar para vocês que o pacote hello é enviado com IP de destino de multicast, que é o 224.0.0.5, tá? E veja o seguinte, os pacotes de atualização, tá? Um LSA, que é enviado na rede, tá? Que é o Link State Advertisement, que ele é codificado num pacote chamado, vamos lá, consertando, né? O LSA, que é o conceito de atualização do SPF, o SLA descreve como é concebido um pacote, tá? Ou seja, o cabeçalho com as informações de controle mais o payload, que são os prefixos que eu quero trocar. Isso é codificado num pacote chamado LSU, que é Link State Update, tá? Não existe pacote LSA, tá? Esse é o conceito errado. LSA é o conceito de codificação, isso é codificado num pacote chamado LSU. Então você dá um debug lá no SPF, por exemplo, debug IP SPF adjacency, na hora que está formando a adjacência, você vai ver o pacote DD, que é o Database Description, depois você vai ver LSU, que é Link State Update, e o outro pacote chama Link State Request, quando você quer requisitar uma atualização, mas você não vê um pacote LSA, tá? LSA é o conceito de codificação, como você codifica a informação e forma um pacote LSU, tá? Ou um LSR, um Request, e assim por diante, ou o DD, pacote Database Description também, que na verdade é um cabeçalho do LSA. Então LSA é o conceito de codifica e o pacote em si chama-se LSU, que é Link State Update, tá? Bom, um Link State Update, quando ele é enviado na rede, vamos dizer que o 4 aqui quer enviar um Link State Update. Quando a gente tem o DR e o BDR, a gente tem um outro endereçamento de multicast, tá? O update também é enviado com multicast, mas numa rede com DR e BDR a gente tem um outro endereçamento que é o 224.0.0.6, que esse endereçamento representa todos os DRs e BDRs da rede. Então, quando existe uma atualização, ele tem uma outra interface aqui, por exemplo. Outra interface aqui pode ser serial, ponto a ponto. A interface, ela flepa na rede, ela cai e depois sobe. Então, vamos dizer que ela cai só, vai. Fica mais fácil explicar. Ele vai lá e manda uma atualização. Então, ele vai lá, manda uma atualização na rede, que é um Link State Update, somente com quem ele tem adjacência completa. Ou seja, somente com o DR e com o BDR. Ele vai lá e manda, tá? Isso aqui agora que a gente vai começar a nossa reflexão. Bom, quando você manda um LSU na rede, um pacote de Link State Update, você manda com esse endereçamento aqui, o DR, certo? Só que você manda um pacote único, tá? Você não manda dois pacotes, você manda um só. Por quê? Porque a gente tem o conceito de multicast. Ou seja, você manda um pacote único e você acredita que a rede vai replicar esse pacote e entregar esse pacote a todos os equipamentos que escutam esse endereço de multicast, que no caso é só o DR e o BDR. Então ele manda um pacote único e a rede, o switch que faz o flood, tá? A rede que eu digo, porque o roteador nesse caso é como se fosse um usuário da rede, que seria o switch, a rede camada 2, e ele manda informação e ele espera que a rede camada 2 replique essa informação, tá? Então ele manda e o switch replica, chega no DR e no BDR, tá? E aí o DR e o BDR, ele é responsável, como ele tem adjacência por todo mundo, ele é responsável por pegar essa informação e replicar. Só que agora na replicação de software, não de rede. Ele pega esse mesmo LSA e muda o endereçamento de destino na hora que ele vai formar o LSU, que é o pacote de update, e manda, tá, na rede. Então ele manda essa informação para a rede,
que é um multicast, e aí essa rede vai multiplicar, vai replicar esse pacote para todo mundo, tá? Até para o cara que enviou originalmente o LSA, o LS1 na rede, né? E aí esse pacote agora que o DR manda é o IP final 5 aqui, é o 224.0.0.5, que representa todos os roteadores do SPF num domínio de broadcast, numa VLAN, tá? Então é assim que acontece, que eu acho que isso aí todo mundo sabe também, não é novidade para ninguém, né? Na automatização você manda informação pro DR, pro BDR, mas mandando um pacote só a rede replica, o DR pega essa informação e replica na rede trocando IP de destino do pacote de 6 para 5, tá? E aí chega em todo mundo porque a rede replica, tá? Bom, legal, então vamos raciocinar o seguinte. Bom, conforme eu enfatizei bem para vocês, essa informação aí que você manda, que inicialmente o 4 aqui manda, na hora que a interface dele cai, é uma informação em multicast. Bom, então pensa o seguinte, se é uma informação de multicast, né, e a gente fala que o DR e BDR é utilizado somente para não ter o conceito de adjacência com todos os equipamentos da rede, bom, esse conceito é meio furado. Por quê? Porque na verdade quem tem todo o trabalho é o switch, não é equipamento, né? Se a gente for parar para pensar, não é equipamento, não é o R4 ali que vai ter o trabalho de pegar e gerar um pacote e enviar para o 1, para o 2, para o 3 e para o 5. Não, ele vai mandar um pacote só. Você concorda? Ele manda um pacote só e o switch replica. Para o switch, tanto faz se ele faz... Porque na verdade o switch, né, se a gente for considerar, ele já faz isso, né? Ele faz flooding para essa interface. Se a gente não considerar que tem GMP Snooping nada ativado, ele faz flooding para todas as interfaces da VLAN quando ele recebe multicast. Só que esses equipamentos aqui, ó, o 5 e o 3, eles não escutam esse endereço de multicast. Eles não escutam isso. Não está registrado nesse grupo de multicast. Então, a hora que chega essa informação no 3, ele descarta. Quando chega no 5, ele descarta. O único que pega essa informação da rede e manda para a CPU para ser processado é o 1 e o 2, que ele é o DR e o BDR. Tá? Então, agora ficou pior ainda, né? Para que serve esse DR e o BDR, né? Por que eu não mando atualização uma vez só na rede, tá? E chega em todo mundo? Por que eu tenho que enviar a informação para o DR depois pegar essa informação e replicar em outra informação, mandar de novo para aí sim chegar em todo mundo? Por que já não aceita a primeira informação que o próprio originador aqui que percebeu a falha, que no caso é o 4, já não manda e todo mundo aceita de vez? Por que isso? Então, para que? Vamos pensar, para que existe esse DR e esse BDR? É isso que é esse o foco desse artigo, desse post. Para que existe o DR e o BDR? Bom, e aí a explicação é o seguinte. Aí você vai ver que na verdade tem muitas vezes você lê livros, lê artigos, e às vezes você não entende, ou o artigo não explica muito bem, ou o livro não explica muito bem. Na verdade, o DR e o BDR ele existe pelo seguinte. Porque essa informação que eu mando, se fosse uma rede perfeita, que nunca existisse perda de pacote ou perda de informação, não precisava do DR e do BDR. Na verdade, o DR e o BDR existe, tá aí pelo seguinte, porque a rede é suscetível à falha, tá? Então, o ponto é o seguinte, esses pacotes de atualizações são primordiais para o SPF funcionar. Eu não posso perder esse pacote, eu não posso não garantir que esse pacote seja entregue no seu destino da forma correta. Ele tem que ser entregue no seu destino da forma correta. Então, na verdade, a problemática não está no envio da atualização, a problemática está em guardar e ter certeza que esse pacote é entregue. Ou seja, a problemática está no mecanismo de confiabilidade do pacote que o SPF implementa, que não tem nada a ver com TCP, nada, é uma coisa proprietária do próprio SPF. Proprietário não, porque o SPF não é proprietário, é aberto, mas é uma coisa do próprio algoritmo do SPF.
tá? O SPF roda em cima de IP direto, ele não roda em cima de TCP, tá? Então, é aí que está a grande sacada da coisa. O DR e o BDR existe para prover, na verdade, confiabilidade da rede, tá? E não para prover atualização. Isso eu digo de forma indireta, né? Não de forma direta. Esse conceito você vai entender de forma indireta. Por quê? Porque na hora que o R4 ele manda a informação, ele tem que manter, ele manda esse LSA na rede, por exemplo, no caso DR e BDR, ele tem que manter uma lista de retransmissão. Ele cria uma lista de retransmissão no seu espaço de memória, tá? Na sua memória. Por quê? Porque esse pacote é um pacote confiável. Na hora que isso chega no DR, vou continuar desenhando de azul para não confundir. Na hora que esse update que ele mandou uma vez só na rede, mas foi replicado pro DR e pro BDR, né? O R4 ele sabe que ele formou a adjacência completa com 1 e com 2. Apesar de ele enviar um pacote só na rede, ele espera receber atualização dos dois equipamentos, do DR e do BDR. E ele mantém uma lista, né, para cada vizinho de LSA que ele enviou. Ele envia um LSA só, mas ele tem uma lista lá dizendo, ó, envia um LSA na rede e até o momento o DR não confirmou que recebeu isso. E nem o BDR. Ele mantém uma lista, tá? E ele também tem um temporizador associado a essa lista, que é um temporizador que chama RMX Interval, que a gente consegue ver isso por interface. Se der show IP SPF interface, você consegue ver esse temporizador interval. Então, veja o seguinte, o DR e o BDR está aí pelo seguinte, porque imagina o seguinte, se eu tivesse que manter, isso aí é o conceito de rastreamento, né? Se eu tivesse que rastrear todos os equipamentos da rede, aí sim minha memória ia ser maior, o meu CPU ia ser maior. Por quê? Porque o pacote é confiável. Você pode ter, por exemplo, o DR confirmar, daqui a pouco o DR vai e manda a confirmação. Tá? Ele manda um link state acknowledge, tá? É o pacote de confirmação. Ele manda de volta para o R4. Aí o R4 vai lá e faz um check. Opa, recebi a confirmação do DR. Aí o BDR expira esse tempo aqui, ele não confirma. Pode ser porque o pacote foi perdido mesmo na rede, ou sei lá, porque ele está congestionado. Aí o 4 vai mandar uma atualização novamente, só que agora em unicast, não é mais em multicast. Ele manda atualização direta em unicast somente para esse equipamento, tá? Somente para o BDR, dizendo você, como se estivesse dizendo o seguinte: você não confirmou que você recebeu o pacote anterior, então estou enviando só para você, tá? E aí o BDR recebendo, ele vai lá e vai mandar a confirmação. Então veja o seguinte, esse mecanismo de confirmação é o que onera, na verdade, tá, o processo, o protocolo. E é por isso que existe o DR e o BDR, porque se eu tivesse que manter a adjacência completa com todos, eu ia ter que manter mecanismo de confirmação com todos. E aí essa lista aqui, em vez de ser 2 equipamentos, seria um monte, de acordo com a quantidade de equipamentos. E aí sim, é muito mais fácil de esse equipamento não receber e eu ter que replicar a informação para todo mundo. Só que aí também ia ser o 4, 5, 3, o 1 e o 2 e teria essa lista para todo mundo. Então todos iam ter uma lista gigante, tá? Aí você introduzindo o DR e o BDR, teoricamente, né, o DR e o BDR, na hora que ele envia esse update que ele recebeu, né, ele recebeu, depois ele confirma, aí a vez dele enviar o update na rede e a rede replicar, certo? Que aí é o 224.0.0.5. Ele também mantém uma lista de confirmação para todos os vizinhos, tá? Ele mantém para saber se o BDR respondeu para ele, se o R3 respondeu, se o R5 respondeu, se o R4 respondeu. Então, teoricamente, quem vai ser onerado aí com a lista maior é só o DR e o BDR. Os outros têm a lista, mas você vai ter 2 equipamentos na lista dele, que é o DR e o BDR. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Na verdade, o conceito de DR e BDR não tem a ver com atualização propriamente dita. Tem a ver com a confirmação e com o mecanismo de confiabilidade que essa atualização precisa, tá?
Então, na verdade, está associado muito mais à confirmação do que à própria atualização. Se a rede fosse perfeita, esse pacote multicast nunca se perdesse, não precisaria de um mecanismo de confirmação. E aí não precisaria de DR e BDR. Tá? Então é isso que eu queria passar para vocês, tá, pessoal? Bom, e aí, aproveitando que a gente já está aqui, vamos fazer o seguinte. O que eu quero explicar para vocês é outra coisa também que é rápido. É o seguinte, por exemplo, que é um mecanismo de